Nessa unidade, nós vamos estudar as conexões e as escalas, tá? E essa unidade, as conexões e as escalas, ela compara muito o que acontece aqui agora em Linhares e o que acontece no Brasil, na América, na Europa, na África. Então, por isso que ela se chama escalas e conexões, tá certo? Para começar o nosso estudo, nós vamos começar com o estudo da rotação, né? O que é a rotação? Nós estamos no planeta Terra, né? Lá na primeira unidade, o sujeito e seu lugar no mundo, nós vimos que a geografia começa pela delimitação do espaço, né? A gente tem que trabalhar com a criança o bairro onde ela vive, o município, onde ela está, o estado onde ela está. Vocês trabalharam os sujeitos do Espírito Santo, os municípios que têm o Espírito Santo. E agora, pessoal, vocês vão ampliar isso, né? Essa localização vai sair de locus, né? E vai para um lugar mais distante, né? Então, olha só. A Terra, pessoal, é o planeta onde nós estamos, né? É o terceiro na ordem aí do sistema solar e tem um movimento que é chamado de rotação, tá? A rotação da Terra é o giro que o planeta dá em torno de si mesmo, tá? Esse giro completa-se em aproximadamente 24 horas, tá? De acordo com esse fenômeno é que surge o dia e que temos a noite, né? Lembrando que agora Linhares, 18 horas e 25 minutos, é noite. Do outro lado do mundo, né, no caso o Japão, está em dia, né? Está com um horário matutino, provavelmente, né? Temos aí uma inversão de horário devido a esse movimento de rotação. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, de 360 graus em torno de si. Muitas crianças confundem rotação com translação. É um exemplo que eu vou dar, mas vocês nunca vão esquecer. A Terra gira em torno de si mesma. A gente arrota, e o movimento de arrotar é dentro de mim, dentro da gente. Então, rotação lembra arroto e é o movimento. Tá? É nojento, mas vocês nunca vão esquecer. Há milhares de anos, o Sol ele serve como referência de posição. A direção onde ele aparece pela manhã aqui no hemisfério sul, né, da Terra, nós estamos localizados no continente americano, na região sul. Então, aqui no nosso hemisfério, ele aparece todo dia pela manhã do lado leste e vai se pôr do lado oeste, tá? Que seria o que a gente chama de poente, né, o sol poente, quando ele está se pondo. Seguindo aí. Então, aqui, ó, ainda nessa unidade, o dia e a noite, né? É preciso explicar para o aluno que o dia é o local, né? Por exemplo, o sol nasce aqui no leste. Então, aqui está, né, a África, aqui a Europa. Então, quando é sol, é dia no continente africano, o continente americano não está recebendo a luz do sol, portanto, está de noite, né? Aqui nesse desenho, a Terra está íngreme, está em pé, mas nós temos que lembrar que existe, não, ela está assim, ela está com uma inclinação bem pequena de 23 graus, tá? Vamos seguir. Já falamos sobre isso aqui, à noite. Então, à noite é quando nós podemos ver o nosso único satélite natural, que é a Lua. Não sei se vocês sabem,
mas saiu na revista super interessante desse mês que existe um satélite aqui na nossa órbita próximo à Terra, que seria aí uma segunda lua, porém ela está de passagem. Ela tem data marcada para passar por aqui e ir para o seu destino, sabe Deus qual? Ela vai em junho, tá? Mas nós, fixo mesmo, só temos um satélite, que é a Lua. Diferente de outros planetas, tá? Existem planetas que podem ter até 64 luas, como vocês vão ver lá em Ciências no próximo semestre. Então, o planeta Terra, ele tem só esse satélite. E o que é um satélite? Satélite é um corpo celeste, né? Um corpo como este, sólido, que gira em torno do outro, né, em órbita do outro. Ele faz esse giro elíptico, né, que não é redondo, aqui, elíptico, como se fosse isso aqui, né, como se fosse uma auréola. E conforme a Lua, no caso é a única que temos, ela não possui luz própria, ela reflete a luz que vem do Sol. Então a Lua é como se fosse um grande espelho que a gente vê à noite. Por quê? Porque o Sol não está iluminando, fica tudo escuro. Desta forma, ela vai refletir a luz do Sol que bate nela. E aí a gente consegue visualizar ela à noite. Mas, dependendo da fase da Lua, você consegue ver esse astro de dia também, né? Conforme a Lua se desloca em torno da Terra durante o mês, ela aparece em 4 aspectos diferentes. Quando eu posso ver toda ela brilhante, né, como se fosse aí um queijo, né, toda redondinha, eu tenho a Lua cheia. À medida que eu vejo nela só um filete brilhoso, eu posso ter a Lua crescente. E se eu ver só esse filete brilhoso do outro lado, deste lado de cá, eu vou ter a Lua minguante. E nas noites que eu olho para o céu, procuro a Lua e ela não apareceu, na verdade nós estamos na fase de Lua nova, que também é chamada de Lua negra, onde você não consegue visualizá-la porque ela não está recebendo luz do Sol, ela não está refletindo para a gente, ela está lá, só que a gente não consegue visualizar bem. A partir do momento que ela vai deixando de ser lua nova e começa a crescente, a gente começa a visualizar. É aquele risquinho fininho lá no céu que vai crescendo, formando uma letra C de crescente. Pois bem, a BNCC pede então para a gente trabalhar com as crianças no primeiro e no segundo ano os hábitos, né? O que eu faço à noite? Então, à noite, a maioria das pessoas dormem, mas as cidades não param. Existem pessoas que trabalham à noite, limpando o metrô, limpando o ônibus, vigias, né, guarda. A polícia não deixa de trabalhar à noite, não para de trabalhar à noite, nem os hospitais. Mas a boa parte das pessoas estão o quê? Dormindo à noite, né? Então, a criança ela precisa entender como é que funciona a sociedade no decorrer das horas. De dia, quando amanhece, então, é o horário que as lojas abrem, o comércio abre, né? A padaria está aberta, porque o padeiro levantou de noite para poder fazer o pão, para poder estar pronto de manhã para comprar. É de dia que nós vamos para a escola. Então, a criança precisa saber o que acontece de dia e o que acontece de noite, tá? E ela também precisa identificar os elementos numa imagem para que ela possa saber a diferença de dia e de noite. Então, à noite, eu sempre vou ter postes nas cidades iluminando. De dia, não precisa, porque a luz do sol já ilumina tudo. Então, eu consigo perceber que essa foto foi tirada à noite, porque a água reflete a luz do poste, né? A sombra projetada é diferente. Olha, de dia, a sombra tá mais à frente. À noite, a sombra tá ao lado do postezinho aqui, ó, do murozinho. E isso são elementos que fazem a criança perceber a diferença de dia e de noite, que nós temos que despertar nela, tá? A Lua é um satélite natural. Existem satélites naturais, que são corpos celestes. Tudo que está no espaço é celeste, tá, pessoal? Então, corpos celestes que podem ser sólidos ou gasosos, como nós vamos ver em ciências. Mas agora eu quero que vocês pensem que os satélites são corpos celestes rochosos, né, sólidos, e que
eles giram em torno de um outro corpo maior que ele. Então, a Lua é chamada de satélite porque ela gira ao redor da Terra, que é um outro astro celeste muito maior que ela. A Lua é o nosso único satélite natural, né? E tendo conhecido da Terra, tendo começado a orbitá-la há cerca de 4,5 bilhões de anos que a Lua gira em torno da Terra. Existem os satélites artificiais, que nada mais são do que máquinas projetadas, né, pelo ser humano para estar do lado de fora da atmosfera ou entre a atmosfera e o espaço, né, na última camada da atmosfera, chamada exosfera, que está lá para enviar imagens em tempo real ou não, tá? Para os terráqueos, né? Para que nós humanos possamos observar o nosso planeta e todos os pontos do globo terrestre. Tá? Então, as crianças precisam saber que existem esses dois tipos de satélites. Quando eu peço uma localização no WhatsApp, é o satélite que está lá no espaço que vai mandar as coordenadas geográficas para o meu aparelho de celular e eu vou conseguir chegar em qualquer lugar do globo através, né, do satélite. É diferente da Lua, que não emite nenhuma localização, né? Não vou conseguir chegar em um lugar localizando pela Lua via telefone. Eu consigo me localizar pela Lua se eu sei que em determinada fase da Lua ela está em determinada posição do espaço, ou eu consigo me localizar muito bem pelo Sol. Claro, nós vamos ver mais à frente, já vimos algumas, mas a gente vai ver outras, tá? Olha que interessante. Satélite é um corpo que acompanha ou gira em torno de outro, observando, principalmente no campo da astronomia, ele é artificial ou natural. Os naturais pode ser desde um planeta anão, como é o caso de Plutão, tá? Até mesmo galáxias inteiras que giram em torno de outras galáxias ainda maior. Uma galáxia, então, pequena, pode ser considerada um satélite. Então, todo corpo que gira em torno de outro maior é um satélite. Não precisa ser necessariamente um corpo sólido como este. Um conjunto de estrelas pode ser um satélite e toda uma galáxia pequena que gira em torno de outra galáxia maior pode ser um satélite, né? Por exemplo, por que Plutão deixou de ser planeta? Ora, Plutão era pouco diferente das suas luas. Existiam luas de Plutão que era maior que ele, e tanto as suas luas quanto Plutão giravam em torno de Netuno. Por essa razão, observou-se que Plutão não podia ser considerado um planeta, porque ele tinha satélites maior que ele. Ele tinha vários satélites que giravam em torno do planeta ao lado, inclusive ele. Então, seus satélites, foram todos considerados satélites e, já que ele já foi chamado um dia de planeta e foi rebaixado, então planeta não, tá? Saturno, por exemplo, olha que interessante, ele tem 63 luas conhecidas em 2008. Como nós estamos em 2020, 12 anos se passaram, pode ser que encontraram mais luas girando em torno de Saturno, né? O movimento do Sol e da Terra. O Sol, pessoal, é uma estrela e é fixo. O Sol não está girando, passeando por aí. Apenas os astros, né, celestes que giram em torno dele, como a Terra e a Lua. A Terra, ela gira em torno de si mesmo, no movimento que chamamos de rotação, como eu já disse, né? É um movimento anti-horário. Então, se o relógio gira para cá, a Terra está girando no sentido anti-horário ao redor de si mesma, né? E ela também gira ao redor do Sol. Para dar um giro completo ao redor de si mesma, a Terra demora aproximadamente 24 horas, como nós vimos. Para dar um giro completo ao redor do Sol, é maior esse período. É um movimento chamado translação e que demora 365 dias e 6 horas. De 4 em 4 anos, essas 6 horas se acumulam e vão originar o ano bissexto, como nós já vimos, né?
Fora esses movimentos, existe um movimento que a Lua faz em torno de si mesma. Isso mesmo, a Lua gira em torno dela mesma, tá? E esse movimento é chamado também de rotação, tá? A Lua, por sua vez, ela gira em torno da Terra. E esse movimento demora aí cerca de 28 dias, que é o movimento que a gente chama de revolução, tá bom? E a Lua e a Terra, ambas giram em torno do Sol. E esse movimento eu também chamo de translação. Então, translação é todo movimento feito ao redor do Sol. Rotação é todo movimento feito ao redor de si mesmo, como é o caso da Terra que faz e como é o caso da Lua. E revolução é o movimento que a Lua faz ao redor da Terra, certo? Então, a Lua, ela faz 3 movimentos, né? Ela gira em torno de si, em torno da Terra, em torno do Sol. O movimento em torno do Sol é translação, e em torno da Terra, revolução. 2 espaços, olha. O primeiro seria esse aqui, ó. Ela não faz esse movimento que a gente chama de elíptico. Então, ao fazer esse movimento, né, que parece uma auréola, ela vai ter uma área que ela vai estar mais próxima da Terra, ó. Nessa área, ela está a 362 mil quilômetros de distância, né, da Terra. A gente chama ela de perigeu. Ela está próximo, P de perto. Ela está mais perto da Terra. Aqui a gente consegue ver, ó, o nosso continente americano. E tem um período, né, que ela vai estar mais longe da Terra, que a gente chama de apogeu, em que ela vai estar a 405 mil quilômetros de distância da Terra. Aqui, olha que interessante, a gente consegue perceber isso, né? No apogeu, em que ela está mais distante, e no perigeu, onde ela está mais perto. Sim, está ao contrário do de cima, justamente para ver se você aprendeu, tá? Então, no perigeu, como ela está mais próxima, a gente vê ela, ó, alguns centímetros maior, né? No apogeu, como ela está mais distante, eu vou ver ela menor. O Sol, a gente vê ele pequeno porque ele está bem distante de nós, mas ele é muito, muito maior do que o nosso planeta, tá? Caberia cerca de 1 milhão de planetas Terra dentro do Sol. A influência da Lua nas marés. A Lua, ela influencia sobre as marés, maré alta, maré baixa, né? E poucas pessoas sabem disso, né? Por que vocês acham que certos pescadores saiam para pescar, né? Saem para pescar apenas na lua crescente ou na lua minguante? É porque a maré vai estar mais baixa. A maré alta não vai estar tão alta. Na lua cheia ou na lua nova, ela vai estar muito alta, essa maré. E corre risco, né, do barco tombar. Então, os homens, eles vêm observando os astros celestes há centenas. Essa experiência de observar o céu, né, eles foram anotando certos fenômenos e a partir daí eles foram se adaptando. Então, sabendo o dia de colher, de plantar, de pescar, né, de ir a mar aberto, mar alto, que se chama, né? Então, olha aqui, nós temos o Sol, nós temos a Lua, e nós temos a Terra. Então, quando até a Lua está no seu perigeu, quando ela está, né, alinhada com o Sol, aqui, ó, esse alinhamento faz o seguinte, vamos parar para pensar um pouquinho. Já aconteceu de a criança ver o desenho do sistema solar e falar assim, tia, por que a Lua não cai no buraco negro? Por que a Terra não sai do lugar? Por que o Sol não sai do lugar? Você já deve ter feito essa pergunta em algum momento da sua vida, não é? Então, o Sol atrai todos os corpos celestes para eles, né? E eles não grudam no Sol porque os corpos celestes também atraem o Sol. É como se fosse um cabo de guerra equilibrado. Um puxa de um lado, o outro puxa do outro e essa força fica equilibrada. Um segura o outro, digamos assim. Então, a Terra, ela exerce força sobre a Lua e a Lua exerce força sobre a Terra. Ambas têm gravidade e a gravidade da Terra puxa a Lua e a gravidade da Lua puxa a Terra.
A gravidade do Sol puxa as duas, e as duas, né, a Lua e a Terra, puxam o Sol. E os três se equilibram. Porém, quando esses três astros estão alinhados, além de dar eclipse, né, nós vamos ter aqui, quando eles estão alinhados, uma soma das forças. A gravidade da Lua vai se somar à gravidade do Sol, tá? E aí você vai ter uma super força. Como a água é um corpo fluídico, né? A água ela não tem uma forma fixa, ela é disforme, né? Lembra lá dos estados físicos da matéria em que a água ela vai ter o formato do recipiente, a água é um fluido e por essa razão ela pode mudar o seu formato? Pois bem, a força da gravidade da Lua somado com a força da gravidade do Sol vai puxar a massa de água toda para essas laterais da Terra. É como que você achatasse essa Terra. E tanto aqui quanto aqui eu vou ter maré alta, tá? Uma maré bem alta. Já os polos, olha, eu vou ter uma maré baixa, muito baixa, tá? Isso não acontece, por exemplo, então, isso vai acontecer quando eu tenho a lua nova, tá? E quando eu tenho aqui no perigeu. Aqui no apogeu, isso também vai acontecer, tá? Embora o Sol vai ficar na mesma posição, isso também vai acontecer porque eles vão estar alinhados. Então, quando ele tiver no apogeu, eu também vou ter esse fenômeno. Então, quando a Lua é nova ou quando a Lua é cheia, eu vou ter essa super maré alta. Já quando a Lua está na fase minguante ou ela está na fase crescente, eu vou ter a maré alta, mas não vai ser tão alta como no outro fenômeno. Por quê? A Lua vai estar aqui e o Sol vai estar aqui. Eu vou formar um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus vai meio que equilibrar as forças gravitacionais. Então, o Sol puxa para esquerda, a Lua puxa para frente, digamos assim, né? Para o norte aqui. Então, é como que se equilibrasse e a Terra vai ficar ali entre um e outro. E a maré baixa não vai ser tão baixa, ela vai ser um pouquinho mais alta, mas a maré alta também não vai ter muita diferença, né? Do que aquela maré alta lá. A maré alta do primeiro exemplo vai ser muito maior. Quando esta Lua, né, passar pela fase nova e chegar na fase crescente, isso vai se inverter. Ao invés de formar um ângulo de 90 graus assim, eu terei um ângulo de 90 graus para baixo, né? O Sol vai estar à esquerda, a Lua vai estar para o sul aqui, né, para baixo, e eu vou ter um ângulo de 90 graus também, essas forças vão se equilibrar, eu vou ter maré alta, mas não vai ser tão alta. Tá? Isso influencia muito no nosso cotidiano. E aí, eu coloquei alguns vídeos lá para que vocês pudessem ver isso na prática. O primeiro vídeo é esse, que fala da rotação. Você deve estar se perguntando, olha, mas o Sol não estava aqui? Como é que está do lado direito, né? Pessoal, o Sol é fixo. Lembre-se que quem se mexe é a Terra. Se a Terra está aqui e ela fazer esse giro, ela vai estar... Olha aqui a setinha branca do computador. Suponhamos que esse Sol veio para cá, para o centro, e quando a Terra está aqui, ela vai estar de frente para o Sol. Aqui é como se ela tivesse de costas para o Sol, digamos assim, né? Então, o Sol, ele é fixo. Há esquemas que ele vai aparecer do lado direito, há esquemas que ele vai aparecer do lado esquerdo. Quem gira é a Terra, tá certo? Olha lá, ó. Acabei de falar, tá vendo? O Sol é fixo, quem gira é a Terra. Então, eu posso desenhar a Terra aqui do lado direito, como estava, e eu posso desenhar a Terra aqui do lado esquerdo. Eu, Joana, particularmente, gosto de colocar a Terra sempre aqui, ó.
tá? E deixar o Sol do lado esquerdo, porque eu consigo projetar a Lua nova, a Lua cheia, a Lua minguante e a Lua crescente, tá? Mas nada impede que vocês pensem na Terra aqui. O importante é vocês lembrarem que o Sol está no meio do sistema solar e que a Terra faz esse giro que demora 365 dias. (365 dias). Vocês vão ver que à medida que vai girando, o globo terrestre vai recebendo luz de forma diferente. Quanto mais luz, mais calor. Quanto menos luz, mais frio. Logo, eu terei locais de frio, de inverno, e locais de verão, tá? Mas isso é assunto para nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.